Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreira à Frente, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. E hoje nós estamos aqui com uma super convidada. Vou contar um pouquinho dela para vocês, mas obviamente a gente vai explorar muito nesse dia de hoje, nesse podcast, tudo que ela tem aqui para contar sobre a carreira dela para nós. Então, a nossa convidada hoje é a Sandra Lisboa. Ela é gestora de pessoas e cultura e comunicação na ThyssenKrupp Brasil. A Sandra, ela tem formação em letras, RH e marketing e ela é movida pelo propósito de fazer a diferença de forma genuína. Ela trabalha para transformar a experiência do colaborador no ambiente corporativo em algo mais humano, relevante e conectado com a vida real e desafios do cotidiano. Sandra, que prazer ter você aqui conosco, estou super feliz. A Sandra é uma super parceira nossa, a gente já trabalha bastante tempo com ela e com a Thyssen, e é muito legal de acompanhar ela nas redes, vou deixar a rede dela aqui depois, porque eles postam muitas iniciativas legais, então eu percebo, Sandra, que você tem uma presença muito ativa naquele RH e com essas áreas que você se envolve com comunicação também, então é um prazer tê-la aqui conosco, obrigada. Obrigada a você, Paola, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, estava bem ansiosa para vir. Eu acho que é uma experiência diferenciada. Eu acho que é uma iniciativa que realmente agrega valor. Eu acompanho alguns episódios e já tive alguns insights que eu realmente consegui aplicar. Então, eu que agradeço essa iniciativa e poder oportunizar nessa experiência das nossas trocas. E também espero que eu consiga inspirar, né, com a minha experiência, as pessoas que estão nos ouvindo. Não tenho dúvida, Sandra, não tenho dúvida. E sabe que é legal? Quando todo podcast que eu gravo, eu sempre tiro coisas muito legais e eu uso até nas mentorias, porque a gente vai entendendo, conversando com lideranças, exatamente. A gente vai usando, a gente usa aqui, usa com os clientes, então acho que isso dá um repertório tão legal. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho desse repertório aí da Sandra que eu quero usar nas minhas mentorias também. Isso, espero contribuir. Ah, legal. Sandra, então, antes de mais nada, vamos contar para as pessoas quem que é a Sandra, conta um pouco de você, bem entrevista, né, gente? Conta para nós sobre você, sobre sua jornada, o que é interessante da gente saber de toda essa carreira. Tá bom. Bom, eu sou Sandra de Almeida Lisboa, bem português. Eu sou filha de um paulista com uma portuguesa. Minha mãe veio bebê ainda de Portugal. Eu sou paulista de origem, mas já estou aqui em Curitiba há vários anos, então já me sinto uma curitibana, né? E também tenho muita admiração e carinho por essa cidade. Sobre a minha trajetória, eu me formei primeiramente em letras, porque eu sempre gostei de ensinar, gostei de me comunicar, então eu achei que era um caminho mais natural. Depois que eu mudei para Curitiba, daí eu percebi que isso ainda não me preenchia, que eu precisava muito mais e também, claro, um mercado muito mais estruturado, né, que abriu minha visão, enfim. Daí eu passei por algumas empresas, pela Nestlé, pela KPMG. Daí eu estava naquela busca de o que será que me preenche. Ainda não estava satisfeita, mas continuava nessa busca. Daí eu fiz uma especialização em marketing empresarial, mas ainda não me sentia completa. Eu trabalhei nessas empresas, mas eu trabalhei ainda nas áreas administrativas. E o curioso é que eu sempre trabalhava envolvida com temas de pessoas, mesmo não estando especificamente na área. As pessoas me procuravam para pedir conselhos. Acho que naquela época eu já fazia um coaching interno, eu nem imaginava. E daí aquilo foi começando a me despertar. Eu comecei a observar os sinais, né? Depois, eu entrei numa empresa chamada Michelangelo, antes de eu entrar na ThyssenKrupp. E eu acho que é ali que começou a ficar bem mais transparente para mim. E foi incrível, porque teve uma reestruturação e eles contrataram uma consultoria com uma expertise, excelente, de alta performance. E daí eles fizeram um trabalho de assessment com um grupo de colaboradores. Daí eu fui convidada e eu acho que na época eu estava tão focada, tão obstinada, que eu acho que eu não sei se na época eu consegui demonstrar mais potencial ou mais, assim, motivação, né, para a área. E daí eu consegui ter
um resultado positivo nesse assessment, daí oficialmente eu fui transferida para a área de pessoas, né, para o RH. Que legal. E daí eu fui me especializar. Daí acho que naquele momento, acho que foi um momento muito feliz Achou na minha o fio carreira. da meada. Sim, sabe aquele momento que eu falei assim, nossa, era isso, consegui, né? Daí eu fui me especializar, daí eu fiz uma outra formação em recursos humanos, mais direcionados, aí me especializei em alguns treinamentos, alguns cursos mais direcionados. Daí depois eu entrei na ThyssenKrupp, em 2005, entrei como assistente, daí fui me desenvolvendo, bastante desafio, tive um suporte gigante de todo mundo. E hoje, daí, eu sou responsável pelas áreas de pessoas, cultura e comunicação, junto com uma equipe maravilhosa que me assessora. Eu acho muito interessante quando a área de comunicação está bem conectada com o RH, assim. Total. Porque eu acho que faz muito sentido sobre como você vai transformar aquela cultura, como você vai comunicar aquela cultura, as ações. Acho que isso essa conexão entre essas áreas eu acho fundamental. E eu acho bem interessante, assim, quando tá junto. Eu acho bem interessante, eu acho muito inteligente essas duas áreas estarem sobre o mesmo guarda-chuva, a mesma supervisão, porque eu acho que o RH, a área de pessoas, ela cria os valores, ela ajuda a desenvolver visão, a questão de intenção nos comportamentos. Eu acho que a área de comunicação integrada, ela direciona a linguagem de uma forma correta para os públicos corretos, com o cuidado, com cada estilo de colaborador ou com aquele estilo de grupo, enfim. Perfeito. Então, essa conexão, eu acho que consegue tirar um pouco do discurso mais teórico para a prática, em termos de cultura. Perfeito. E uma coisa, te ouvindo, né, Sandra, eu sempre trago muito esse tema de que muitas vezes as pessoas veem a formação como uma sentença. Exato. Então, parece que eu me formei nisso e eu vou ter que só fazer isso. Você está lá carimbado. E, bem, na verdade, a formação é um meio da gente chegar em algum lugar. Uhum. E nada impede de que a gente tenha uma formação base e, à medida que a gente vai evoluindo naquilo que faz sentido, a gente vai buscando desenvolvimentos, suporte, outros desenvolvimentos, né? Então, você fez letras, começou a trabalhar em área administrativa, mas esse incômodo fez com que você fizesse alguns movimentos. E, assim, hoje você certamente usa no teu dia a dia, seja na comunicação, seja dentro do próprio RH, um pouco da tua base. Mas não é ela que deu o norte para a tua carreira. Exatamente. Então, eu vejo que ela a formação é um meio, não um fim, porque pense, né, Sandra, quando eu escolhi a minha faculdade com 17 anos. A gente mal sabe escolher o que vai comer no restaurante com 17 anos. Exatamente, né? Imagine você vai escolher claro, uma profissão. Né? Então, eu vejo que muitas pessoas ficam nessa penitência também, assim, muitas vezes, e deixam de fazer algumas viradas, de fazer alguns movimentos, porque elas realmente se perdem um pouco nesse caminho, entendendo que, eu me formei nisso, eu só posso estar trabalhando dentro disso. E não. Exatamente. Uma coisa que é unânime aqui, que eu vejo nas pessoas que vão tendo sucesso e crescimento, elas sempre têm um repertório maior do que realmente está envolvido e conectado somente na formação. Elas navegam em coisas muito maiores. Acho que você é um bom exemplo disso. E, Sandra, quando você entra na Thyssen, que tipo de profissional você precisou se tornar naquele momento para ganhar mais espaço? Está falando de uma pessoa que entrou de assistente, vindo de uma empresa familiar, numa multinacional, para chegar no cargo que você está. O que precisou mudar aí? Essa pergunta me remete a memórias muito boas, assim, bastante desafio, mas acho que bastante aprendizado, assim, a gente teve muita troca, né? Eu acho que eu tive que me reinventar, porque foi tudo muito novo. Eu entro, né, num segmento automotivo que é muito focado em precisão de dados, em excelência, em perfeição, e eu entrei para implantar a área de gestão de pessoas, né? Eu tinha que vender as minhas ideias para um grupo de gestores altamente qualificado. Eu falei, e agora, né? Como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou entender essa linguagem, né? Então, acho que eu tive que rapidamente entender esse contexto que eu estava inserida. Eu tive que entender como que as pessoas funcionavam, como que elas pensavam, gatilhos, o que inspirava um, o que irritava o outro, enfim, acho que eu tive que entender um pouco disso. Então, eu tive que ter um perfil muito adaptativo, né?
resiliência, porque nem sempre as ideias que eu levava eu conseguia aprovação de primeira. Então, eu também tive que aprender a trazer muita estruturação em tudo que eu apresentava. Não adianta eu trazer feeling, ou intenção, ou boa vontade. Eu tinha que trazer realmente estruturação, eu tinha que apresentar que aquilo fazia sentido, que era sustentável, que eu conseguiria mensurar. No começo eu achava aquilo muito técnico, muito mecânico, mas depois fez todo sentido, né? Então, hoje eu trabalho assim, muito mais fluida do que antigamente, né? De conseguir conciliar, tanto de trazer essa visão humana, mas também algo estruturada, ligada ao negócio, com resultado, né? Que você consiga mensurar. Então, foi um desafio. Então, eu acho que eu tive que ser muito, assim, adaptativa, com muita resiliência, muita comunicação, entender o contexto onde eu estava inserida, porque também naquela época a gente tinha esse grupo de gestores altamente qualificado, tecnicamente, mas eles ainda estavam em evolução na parte mais de habilidades comportamental, soft skills, enfim, que hoje é o contrário, hoje eles dão aula disso, né? Mas, então, acho que foi uma troca muito interessante de eu conseguir trazer essa visão de pessoas, mas eles também me ensinaram essa questão da estruturação, do foco, de direcionar e disso andar muito bem integrado, né, para um melhor resultado. Praticamente uma governança, né? Que mas legal. é desafiador, mas é muito bom, você tem que estar aqui. E é bem legal, né, Sandra? Porque, assim, eu acho que muitas das pessoas que elas param em determinado momento de crescer, eu percebo que elas, quando elas param de perceber justamente o que está acontecendo no ambiente, como que elas vão se adaptar para aquele momento, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra esses dias sobre comunicação e eu gosto de estudar muito e dar uma personalizada quando eu vou fazer alguma coisa, né? E dos temas que eu trouxe para esse grupo de líderes era que a maioria das conversas, elas não dão errado porque as pessoas falam mal. É porque você não entendeu o tipo de registro, o tipo de conversa que estava acontecendo. E a gente tende a responder no registro errado. Então, quando você me fala... eu não era só através da emoção, só trazer a intuição. O que você fez de leitura? Você fez exatamente isso. Você entendeu o tipo de conversa que estava acontecendo e foi responder no registro certo. Com dado, com fato, com conexão ao negócio, porque aquele era o drive da organização. E eu vejo que tem muita gente que não cresce por isso. Porque não é porque ela fala mal, é porque ela não entende o tipo de conversa que está acontecendo e ela não adapta essa comunicação, né? Exatamente. Eu acho que isso é bem, bem fundamental, assim, né? E falando nessa questão de crescimento, né? O que você percebe que você foi mudando para ter essas evoluções, para sair de uma posição inicial para chegar numa gerência de RH? O que você mudou em termos de competência, seja competência técnica que você foi correr atrás, seja competência comportamental? O que a Sandra de cá formou a Sandra de hoje? Essa pergunta é bem interessante. Muito desenvolvimento técnico foi necessário, obviamente, principalmente essa questão de estruturação, análise crítica, né, trazer dados aprofundados, né? Mas eu também sempre gostei de alinhar muito, de escutar colegas da minha área, de escutar as pessoas, de pedir feedback, além de preparação também externa, bem focada, né, nos processos que eu estava desenvolvendo. Mas eu acho que foi muito a questão de conexões. As conexões me ajudaram. Então, os gaps que eu tinha, eu me conectava com pessoas que tinham aquelas competências desenvolvidas mais expressivas, assim, digamos assim, e daí eu conseguia trocar. Então, eu acho que a questão das conexões, de você fazer relacionamentos de qualidade, e ao mesmo tempo você ir desenvolvendo, se especializando, mas de uma forma bem focada no que você precisa. Porque, às vezes, tem muita tendência, tem muito material novo, você é um pouquinho absorvida nesse ambiente. Então, eu acho que você tem que focar. O que você precisa naquele momento para você se desenvolver. Perfeito. Então, eu sempre pensei nisso, algo mais prático, mais real, e que eu conseguisse já, demonstrar um retorno meio que
imediato para eu ter um resultado mais satisfatório. Assim. E sem sofrer, né? Eu vejo que... Procurava, não. Mas... Sem sofrer... porque, assim, às vezes você... uma outra coisa que eu trago também, né? Às vezes você... eu sempre falo, olha quem está crescendo. Quem está crescendo está fazendo o quê? Onde você quer chegar? Que movimento essa pessoa fez? E aí, a pessoa precisa tomar uma decisão. Porque se ela não é uma pessoa da influência, da comunicação, do relacionamento, de estar entre pessoas, e ela percebe que é aquilo que está fazendo algumas pessoas crescer, ela precisa entender, eu quero estar aqui, mas eu estou disposto? Ou não estou disposto? Porque senão você entra num limbo da reclamação e do sofrimento que deixa de fazer sentido. E daí, óbvio que o resultado não vem também, né? Então, exatamente. É como você trouxe, de uma forma prática. O que eu preciso fazer? Esse aqui tem o que eu preciso, vou entender aqui como que faz, o que é, e vou me desenvolvendo. Acho que isso tem que ser leve. E puxar o protagonismo da sua carreira, né? Você que tem que dar as rédeas, né? Eu vejo que as pessoas às vezes terceirizam isso, né? A empresa tem que fazer isso, ou eu vou ter que fazer uma especialização para me trazer isso. Obviamente que vai te ajudar, vai te dar suporte, mas você tem que ser o protagonista, né? Porque não é todo mundo que consegue fazer um planejamento tão estruturado. Como diz a minha própria trajetória, eu não consegui no início já fazer um planejamento estruturado. Mas eu observei os sinais, daí eu fui me preparando, coragem também para assumir riscos, né? Você também mostrar para o mundo o que você quer, você tem que falar isso para as pessoas. Eu sempre falo para o meu pessoal, eu quero me desenvolver, que é como, quando, o que você precisa. As pessoas estão sabendo, teu gestor sabe exatamente o que você precisa. Você já falou para mim, eu sou responsável por RH, eu estou sabendo que... como que você quer crescer, como que eu posso dar esse suporte. Então, eu acho que essa questão da comunicação também, da linguagem, de você se expressar, é importante também, né? Cria também uma credibilidade. Perfeito. E Sandra, eu vejo que vocês têm muitos programas de desenvolvimento lá na Thyssen, vocês estão sempre comunicando isso, né? O que você acredita que diferencia um programa de desenvolvimento que existe de um programa que realmente muda o comportamento das pessoas? Essa pergunta é interessante. Eu acho que a questão da intenção e de você fazer algo também sustentável. A gente também já errou muito nessa questão de programas por não fazer não detectar o objetivo específico, né, que seria a intenção. Então, eu acho que você tem que realmente investir um tempo para definir o objetivo específico daquele programa, que eu acho que é fundamental. De onde ele vem? Ele vem de um gap, de uma avaliação de performance, ele vem de um novo negócio que a empresa está desenvolvendo, um novo projeto, desenvolvimento de carreira, enfim. Eu acho que você tem que ter isso muito bem alinhado, entendido. A questão também de direcionar o treinamento para o público correto. Às vezes, por questões de budget, a gente acaba colocando vários públicos no mesmo treinamento. Isso não dá certo. Você tem que direcionar para o público, que é uma linguagem diferente. As pessoas estão em momentos diferentes, né? Então, isso... eu acho que a questão também da sustentabilidade que eu falo é de não fazer um programa curto, de 2, 3 dias. Aquilo não vai te desenvolver, aquilo vai te dar um estímulo, digamos assim, por pouco tempo, que ele não vai te direcionar. Então, eu acho que tem que ter uma consistência. Então, é intenção e consistência. A gente acabou de participar de um programa assim, que é uma metodologia que ela vem do livro The Five Behaviors, do Patrick Lencioni. Então, é extremamente interessante. Um programa, ele tem alguns módulos, e nós estamos oportunizando a gente trazer, né, a teoria para a prática. Então, a gente criou fóruns internos para a gente continuar falando disso, para a gente trazer exemplos disso. Nós fizemos, uma reunião one-on-one entre gestores. Então, eu não tenho minha reunião one-on-one somente com o meu diretor, mas eu tenho com os meus pares também, para a gente poder praticar e para a gente poder falar sobre esses aprendizados, né? E também das nossos feedbacks, enfim, falar de carreira, de equipe. A gente também fala disso nas nossas reuniões quinzenais, nas reuniões de gestão. Então, eu acho que tem que ter
intenção, tem que ter essa questão da continuidade e a empresa também tem que oportunizar momentos para continuar essa discussão interna. Perfeito. Então, eu acho que isso que faz um programa ele realmente ter sucesso, ser efetivo e não apenas, né, existir. Ser pontual, assim, né? Tem que ter uma conexão com várias coisas, eu acho que tem que ter uma conexão, principalmente conexão com a realidade, né? Ele tem que estar bem conexo com as necessidades do momento, assim. Perfeito. E Sandra, o mercado é muito volátil, né? Tem horas que a gente está na glória, tem horas que a gente está na luta e às vezes está na glória e na luta tudo junto, né? Esses momentos de tensão, né? De mudança, de conflito, de reestruturação, qual é o papel do RH? Ser mais um mediador, executor ou um estrategista? Obviamente, né, esses 3 papéis são... acho que eles têm uma extrema importância, né, de forma simultânea. Mas, assim, na minha vivência, na experiência que eu tive já de alguns anos, né, de momentos mais tensos, né, de decisões impopulares que a gente teve que tomar, enfim, eu acho que o papel do RH, o papel mais forte, assim, mais determinante é o papel de mediação. Porque as decisões, elas acabam sendo tomadas de alguma forma. E daí, eu acho que o papel do RH é conseguir traduzir e levar isso para o público de uma forma mais cuidadosa, mais carinhosa, mais direcionada, com cuidado, né? Uma linguagem conforme cada público. Então, eu acho que ainda, se eu fosse escolher, acho que a questão da mediação, eu acho que ainda é mais, acredito que é mais importante, assim, e você consegue transpor isso de uma forma que as pessoas se sintam mais engajadas, entendam e compreendam que às vezes aquilo, a empresa teve que decidir aquilo, ou um momento passageiro, enfim, ou como que nós vamos administrar isso, mas nós estamos juntos com vocês para, né, administrar qualquer tensão, conflito, enfim. E faz sentido, né? Porque você precisa olhar para o negócio, você precisa olhar para a liderança, você precisa olhar para a área, você precisa olhar para a pessoa. Exato. E tem que realmente mediar tudo isso, porque você é a pessoa que está num centro e olha todos os lados, né? E precisa conciliar tudo isso para fazer essa mediação. Faz muito sentido. É um papel fundamental. Ai, essa eu adoro. Você trabalha diretamente com o desenvolvimento de líderes. Quais comportamentos são subestimados, mas ainda faz toda a diferença na liderança? Essa é ótima, né? Essa gera reflexão, porque acho que a gente tem que ser tanta coisa agora, é tanto estímulo, é a habilidade do futuro, é a questão de tecnologia, enfim, o papel, né, a gente tem que se reinventar a todo momento. E é bem isso, né? E a gente conversa bastante disso lá na ThyssenKrupp, assim, da gente não perder o básico, a nossa essência, né? Assim, da minha experiência, ao meu ver, eu acho que tem coisas que, independente da situação, independente do que você busca, como líder, você não pode deixar de fazer, ou de se preocupar, ou de direcionar. Eu acho que é o teu autocuidado. Um líder, ele tem que estar física e mentalmente bem, porque eu acho que se você não está, como é que você vai suportar o outro? Como é que você vai ter disposição? Como é que você vai estar receptivo? Como é que você vai ter um bom humor? Enfim, você precisa de tudo isso para você liderar. Então, eu acho que isso é o básico primeiro. Eu acho que o conhecimento genuíno da tua equipe. Você tem que conhecer a tua equipe, você tem que ter uma sensibilidade de quando o colaborador entra pela porta, você observar se ele está bem, se ele não está, e como que vai ser a linguagem, a tua postura naquele dia com ele, eu acho que é fundamental. E a questão de dar exemplo, né? Walk the talk, eu acho que não importa o que você fala, o que você apresenta, mas a tua equipe e as pessoas na sua volta, elas vão ver o que você faz, qual que é a tua postura, né? Perfeito, Sandra. Então, Perfeito. Eu acho que essas 3 principais situações e preocupações, eu acho que a gente não pode deixar de focar. E a gente não pode deixar de entender, né, Sandra, que a comunicação, ela vem muito antes do falar. Exato.
E as pessoas, quando pensam em liderança, como ela vai comunicar, como ela vai interagir com o time, ela pensa só no falar. Mas, assim, a postura dela quando ela está dentro do time, como que ela vai estar interagindo com as pessoas, o comportamento dela, aí vem esse ponto que você trouxe da coerência entre o discurso e a ação. Eu vejo muito as pessoas trazendo para mim que o gestor está lá postando livremente coisas lindas e fofas, quando na verdade é o cão para trabalhar no dia a dia. Então, essa incoerência entre o discurso e a ação, eu vejo que isso mata muitas lideranças no sentido de falta de conexão com a equipe. Porque no dia a dia a pessoa é muito difícil e ela prega uma coisa, né? E se a gente for pensar no final na ordem do dia, o que vai valer é isso, é se o que você está falando num momento de pressão, num momento de dificuldade, no momento de um erro da equipe, o que você fala é realmente como você age. E eu vejo que as lideranças muitas vezes se perdem um pouco nisso, né? Elas ficam muito no discurso bonito e essa descredibilização perante a equipe desmotiva as pessoas, traz uma imagem ruim para a empresa, é toda uma reação em cadeia, assim, né? Então, acho que faz super sentido mesmo esses pontos que você trouxe. É o básico, né? É o básico. Tem que ser o básico bem feito. E as pessoas realmente negligenciam bastante isso, né? E Sandra, na tua experiência, né? O que você observa, pensando em desenvolvimento, o que realmente faz as pessoas crescerem? O que realmente faz as pessoas evoluírem? Seja em RH, seja em outras áreas. O que você vê que está sendo grande diferença? Não digo nem competência do futuro, digo do agora mesmo, mas que tem feito diferença para as pessoas, assim. Na questão de desenvolvimento, eu acho que sair um pouco do subjetivo e objetivar o que você quer. Eu quero me desenvolver. Eu acho que tem que trazer um pouquinho, sair um pouco do sonho, transformar em meta em ação. Então, isso eu acho que tem que objetivar um pouco mais, trazer um pouco mais de foco, ter um networking, né, que vai te ajudar nesse sentido. A tua comunicação tem que ser mais assertiva, mais direcionada, e para isso eu acho que você tem que ter conexões, né? Eu acho que construir relacionamentos de qualidade também é muito importante, principalmente pelaquela questão que você precisa também ter uma troca de competências, uma troca de posicionamento com as outras pessoas. Então, para criar esse repertório, eu acho que isso tem que ser com conexão. Perfeito. Tem que ser com conexão, com comunicação, com objetividade do que você quer. Lógico que ao mesmo tempo você está se preparando para isso, né? Eu nunca acreditei, vou esperar a oportunidade chegar para me preparar. Não, tem que ser antes. Você tem que buscar isso. Eu também aprendi isso na luta, no dia a dia, né? Mas hoje, né, sempre que eu consigo aconselhar alguém, né, que alguém me oportuniza isso, eu sempre falo isso. Então, eu quero me desenvolver. Coloca isso no foco, traz isso para a meta, traz isso para a ação, que eu acho que é a única forma de você conseguir esse desenvolvimento de uma forma mais rápida e mais estruturada. Né? E você trouxe agora há pouco, que bate muito com o que você trouxe agora, a questão da escuta nessa. Né? Eu percebo, assim, muitas pessoas que me procuram, principalmente mentorias, elas querem, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Porque como se fosse, você vai fazer isso, vai acontecer tudo isso. Exato. Quando, na verdade, a gente também precisa saber explorar dentro da organização quem são as pessoas que vão nos ajudar a chegar onde a gente quer. Muito. Então, se você tem um RH, você precisa comunicar esse RH dos seus planos, como que você vai fazer, o que ele pode te ajudar como parceiro de negócio. Se você tem uma liderança, se você tem pares, você precisa fazer essa leitura da organização, entender quem são as pessoas-chave que vão conseguir te ajudar a chegar onde você quer, para que você consiga costurar isso internamente também, né? Acho que... E principalmente pessoas que têm pensamentos e estilos diferentes do seu, que daí te desafiam também, né? Porque a gente também tem uma facilidade, uma tendência em procurar pessoas que pensam como você. Mas eu acho que na questão de desenvolvimento, então vale muito essa questão de pessoas com estilos bem diferentes do seu também, para trazer insights que te desafiam, façam pensar,
mudar a rota se precisa, né? Perfeito. Então, conexão é tudo. Faz muita diferença mesmo. E Sandra, você tem alguma frase ou livro que te inspira, que você leva assim, que vem à tua mente ou que você usa no teu dia a dia para orientar? Hoje de manhã eu acordei com uma mentorada mandando uma mensagem para mim. Desde que conversamos, essa frase está batendo na minha cabeça. Bom dia. Aí eu mandei para ela assim, excelente, porque o primeiro passo para a evolução é a gente olhar para a gente. Sim. Parar de ficar achando que para fora não, olha para você, interior. Escuta, entra nesse processo de escuta. Então, fiquei feliz. E essa frase eu sempre uso. Você, o que tem de frase ou livro que você indica, que você entende que serve para um grande número de pessoas? Eu acho que é mais uma frase que gera reflexão, que eu acho que a questão da carreira não é só onde você quer chegar, mas eu acho que também quem você se transforma no caminho, né? Eu acho que tudo isso tem que fazer sentido, tem que ir ao encontro alinhado com seus valores pessoais, com o que você acredita, com o que te move e que isso você consiga ser feliz no caminho, né? Então, eu acho que é muito disso, né? A gente tem muita questão do foco, eu quero me desenvolver, quero sucesso, quero chegar lá. Mas como, com que meios, como que você vai se transformando, como que você vai tratando as pessoas ao seu redor, que estão ali parceiras com você. Então, eu acho que é essa reflexão, essa busca, assim, de como que você vai se transformando e que isso ao longo, quando você olha para trás, fala assim, nossa, trilhei um caminho bonito, uma história positiva, né? Que você veja isso de uma forma que te traga um sentimento bom, que te traga uma plenitude, digamos assim. Perfeito. Eu já tenho a frase de abertura para anunciar esse podcast, gente. Já vou gravar ela aqui. E Sandra, para fechar a pergunta que deu início a esse podcast, né? Que eu acho que a gente precisa refletir isso com mais frequência, que é por que você faz o que você faz? Eu acho que está alinhado com muito do meu propósito de vida, assim. Eu sempre gostei muito de poder ajudar, contribuir com as pessoas, de criar experiências diferentes para as pessoas se sentirem especiais, cuidadas. Eu sempre gostei disso na minha vida pessoal. E ter a oportunidade de fazer isso no meu trabalho, então, acho que isso conecta muito. Então, eu gosto muito de poder desenvolver alguém, de poder ter esse retorno tão prático, às vezes eu recebo uns feedbacks tão bonitos, as pessoas falaram que realmente o meu trabalho fez a diferença, agregou de alguma forma. Então, eu acho que essa conexão do que eu acredito, né, da minha vida pessoal, eu poder aplicar isso no trabalho. Então, eu acho que isso que me move, assim, isso que me motiva, na verdade. Perfeito. Sandra, que prazer ter você aqui. Imagina, foi obrigada muito a você, legal. eu que adorei. Você trouxe coisas... eu acho que é bacana quando a gente traz pessoas de RH, assim, sabe? Porque muitas pessoas, elas ficam pensando o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, só que elas têm muito referencial da área. E quando a gente traz alguém de RH que fala de outras coisas, faz bem aquilo que você falou. Pessoas de outras áreas que pensam diferente de você e que vão te dar insights e que, às vezes, quem está ali no teu dia a dia não vai conseguir. E às vezes está muito contaminado também pelo aquele dia a dia. Então, foi muito bom te ouvir. Obrigada. Quero te parabenizar pelos programas, pelo posicionamento de vocês. Está muito legal de ver, assim. Então, acho que, sem dúvidas, eu vejo o quanto vocês têm feito diferença lá. Então, parabéns pelo trabalho. E é um prazer ter você também como nossa cliente e estar aqui conosco hoje. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, Paola. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Obrigada.